Essa pessoa que estava com a minha filha, que disse que estava prestando socorro, vinha com minha filha morta no braço. E a perseguiu até um bloco, dentro do qual ele tentou agredi-la. Era normal, na faculdade de medicina, os caras falarem: eu transei com ela estava desmaiada. E representa um perigo não só para as mulheres que ele atende, mas para toda a sociedade. O crime ocorrido no dia 27 de janeiro, em uma festa de calouros da Universidade Federal do Piauí, trouxe mais uma vez uma realidade que as universidades tentam esconder: a falta de segurança e os crimes sexuais que ocorrem dentro das universidades. Não são poucos os casos que ocorrem, e o pior, que não são resolvidos. A maior parte desses casos, os autores, eles não são punidos. O caso da estudante de jornalismo, Janaína Bezerra, já é um caso extremo, mas é apenas a ponta do iceberg. Antes de começarmos esse vídeo, se você gosta deste conteúdo, deixa o seu like, comenta, compartilha, segue e ativa aí o sininho para receber mais e mais vídeos do nosso canal. E aproveita e me segue nas outras redes sociais também. Nas outras redes sociais eu subo também conteúdos diferentes, como do caso Daniel Alves. Janaína da Silva Bezerra tinha 22 anos e estudava jornalismo na Universidade Federal do Piauí. Ela ingressou na instituição no segundo semestre de 2020 e ela já estava juntando dinheiro para pagar a festa de formatura. Ela era a primeira pessoa da família que tinha ingressado em uma universidade. Ela era tida pelos seus familiares, por amigos, como uma pessoa muito estudiosa e trabalhadora. Ela precisava de um notebook. A família não tinha condições, ela foi e começou a vender bolos no pote para comprar este notebook para ela. E assim ela estava fazendo com a festa de formatura, o grande sonho dela. Mas antes da festa de formatura, as universidades elas têm as festas de entrada, as famosas calouradas. E foi justamente durante uma dessas festas de calouros, promovida pelo Diretório Acadêmico Estudantil, que o sonho acabou, e de forma bem cruel. Já sabemos que o estudante de mestrado da própria Universidade Federal do Piauí, Tiago Maisson da Silva, ele foi preso preventivamente como principal suspeito do crime. Mas a mãe de Janaína, a dona Socorro, não acredita que ele tenha agido sozinho. Essa pessoa que estava com a minha filha, que disse que estava prestando socorro, vinha com minha filha morta no braço, minha filha já chegou morta. Aí o outro correu, o outro estava tentando botar minha filha no carro, fazendo a volta no carro para poder levar minha filha. A investigação não pontua sobre essa hipótese. O que já se sabe é que Janaína e Tiago se conheciam e já tinham um envolvimento, já tinham ficado antes da festa. E os dois se encontraram nessa calourada do DCE, da UFPI, e com isso ficaram novamente. E ele teria levado a Janaína para uma sala do mestrado de matemática. Ao meu ver, é comum um aluno ter sim chave. Eu vi relatos dizendo que isso não era comum. Na minha época, era. Os alunos que desenvolvem pesquisas, trabalham em determinados laboratórios ou setores, costumavam ter sim as chaves para adentrar. Existem duas versões nas reportagens sobre o que o Tiago teria dito em relação ao desfalecimento dela. Uma das versões é que ela teria desmaiado durante o ato e o segundo é que ela teria caído. Mas em qualquer uma das duas versões ela teria batido a cabeça e desfalecido. E aí nesse momento ele teria visto todo o sangue nas partes íntimas dela. E ele teria associado isso à menstruação. Nesse momento o amigo dele, chamado Vitor, manda mensagem querendo saber por onde ele estava. E é aí que ele teria relatado o que aconteceu. Aí, de acordo com a narrativa dele,
O Vito teria sugerido a ele, aconselhado a pegar a Janaína e levá-la a um hospital, pegasse um Uber e levasse a um hospital. E teria sido isso que o Tiago iria fazer quando saiu da sala com Janaína carregada e o vigilante teria visto. O vigilante se aproximou, viu as roupas da Janaína toda suja, ensanguentada, e teria perguntado para ele o que era aquilo ali. E ele teria respondido que era amiga dele, que tinha passado mal e que estaria levando para o hospital. O vigilante então deteve o Tiago, chamou reforços e foi junto com o Tiago em um carro para o hospital. Obviamente, Janaína já chegou no hospital morta. Ela deve ter saído morta da universidade. Essa é uma hipótese minha. Não há nada nos jornais que diga que ela saiu já morta da universidade. É uma possibilidade muito forte. Quando chegou ao hospital, já em óbito, o hospital encaminhou ao Instituto Médico Legal, que é o praxe, o de praxe. Recentemente, logo em seguida, foi muito rápido, o IML já emitiu uma nota sobre o caso. O IML declarou que o óbito da jovem se deu por causa de um trauma raquimedular por ação contundente, uma contusão na coluna vertebral, a nível cervical, que provocou a lesão na medula mesmo, espinhal. Aí, quando diz por ação contundente, é uma ação que é com muita força, é pancada, é condizente tanto com uma ação perpetrada contra ela com muita força, com o uso de mãos, ou também por pancadas. Em alguns jornais há o relato de que os médicos legistas encontraram marcas de mãos em torno do pescoço. Eu não posso confirmar essa informação, mas acredito que em breve a polícia ela trará com mais detalhes o que realmente ocorreu. O que a polícia já relatou ter encontrado no local do ocorrido foi um colchão todo sujo de sangue em cima de uma mesa. Então, ainda não temos detalhes do que aconteceu, se foi apenas um autor, motivação. A maioria dos casos que nós conhecemos e que também não conhecemos, eles não são extremados como o que ocorreu com Janaína. Entretanto, as vítimas, mesmo vivas, elas são silenciadas. Elas não são ouvidas. As universidades, elas abafam os crimes ocorridos. São desde professores assediadores a alunos e seguranças estupradores. Sim. Quando uma mulher passa na faculdade, ela vê um mundo de possibilidades na sua frente, mas com o passar do tempo, enxerga o mundo de luta que a universidade se torna, por ser um meio, sim, ainda machista. O machismo ele está arraigado em diversas áreas de atuação acadêmica, o que muitas de nós não imaginamos até entrarmos. Vou trazer aqui apenas alguns dos casos que estão aí na internet. Você pode fazer a busca e vai encontrar. Em 2014, na Unesp Botucatu, uma aluna de nutrição pegou uma carona com alunos da universidade. Isso é muito comum, porque os campos são muito distantes. E aí não é todo mundo que tem carro. Mas isso, na minha opinião, tem que ser repensado. Os alunos, em vez de levá-la para casa, levou-a para uma festa de calouros do curso de medicina. E lá fizeram com que ela bebesse bastante, muitas doses de álcool. E depois age, mas esses casos aí é só festa. A mulher ela tem que estar em casa. Uma mulher que vai para a festa, ela merece isso daí. O pior é que essas falas ainda existem. Mas será que é só em festa que acontece? Os assédios, Não, esses dois casos que eu falei, e muitos outros sim.
nas famosas calouradas. Mas uma grande outra maioria de casos não envolvem festas. Ocorrem no dia a dia da mulher universitária. Vou trazer uns casos para vocês. Na própria Unesp, só que de Franca, de 2000 a 2004, pelo menos 13 estudantes universitárias, elas foram vitimadas. Uma delas, uma estudante do curso de Direito, de 19 anos, ela foi atacada dentro da república onde mora, na manhã de uma segunda-feira do mês de maio de 2004. O estudante, armado com uma faca, invadiu o prédio onde a estudante vivia. Em seguida, amarrou, amordaçou a jovem, que teve ainda os olhos vendados, e ficou aproximadamente no local por umas 4 horas. Ainda na Unesp, só que em Araraquara, 2 alunas fizeram boletins de ocorrência contra um porteiro que era ex-presidiário. Todo esse medo é por causa do que aconteceu com uma aluna que estuda na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp em Araraquara. A amiga dela conta que um porteiro da moradia estudantil agarrou a universitária no ano passado, Querendo arranjar um pretexto para conversar com ela, brigou com ela por conta dela ter batido o portão e a perseguiu até um bloco dentro do qual ele tentou agredi-la, e se não fosse por um amigo, de fato teria acontecido. Elas contam que inúmeras colegas já tinham sido importunadas por ele, assim como elas já tinham sido também. Elas e as outras alunas já tinham pedido da reitoria para que medidas fossem tomadas, ele fosse retirado do ambiente acadêmico, mas nunca eram ouvidas. Elas simplesmente ouviam que eles tinham mais o que fazer. Quando, em novembro de 2016, ele tentou beijar uma das meninas quando as duas vinham do supermercado. Voltavam, para a residência estudantil. Elas fizeram BO e, com isso, conseguiram obrigar a reitoria, muito a contragosto, a demitir o porteiro. O mesmo porteiro, dias depois, entrou na instituição fardado, foi até a residência estudantil das meninas, entrou e ameaçou as duas. Inclusive disse que elas iriam conhecer o que era uma vala. O que a reitoria fez? Nada. Precisou que 100 alunas se reunissem, fizessem um protesto, e aí sim a reitoria mudasse a postura, porque não era apenas demiti-lo, tinha que mudar posturas, trazer medidas de segurança para as jovens. Mas o que acontece com uma parece que não serve de aprendizado para as outras, ainda mais na Unesp. No dia 1º de julho de 2022, a Unesp de Bauru amanheceu repleta de cartazes com fotos do professor adjunto Marcelo Magalhães Bulhões. Ele é do Departamento de Ciências Humanas. E as alunas acusavam de assédio contra uma delas. Isso mais recente. Esse professor ele tem mais de 25 anos de serviço público na instituição. E também foi alvo de acusações do mesmo teor em 2017. Na época, foi instaurado um processo administrativo investigativo, uma sindicância. Entretanto, foi tudo arquivado por falta de provas. Agora, recentemente, em 2022, o professor ele negou todas as acusações. Em junho de 2022, já em outra universidade, na UNB, uma aluna ela foi violentada. Ela não estava em festa, ela estava saindo do restaurante universitário, o campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. O rendeu a vítima com uma espécie de canivete. O ataque ocorreu por trás, sem ela perceber a vinda dele. A jovem ela tentou gritar, só que ele tampou a boca da menina e encostou a arma na barriga. O suspeito, então, levou a vítima até um local ermo, próximo ali ao restaurante. Nem existem locais ermos nas universidades públicas, A estudante ainda tentou lutar contra o homem, mas
Não conseguiu, ele forçou o ato. Durante o estudo, 3 estudantes passaram pela área, o que obrigou o acusado a interromper o abuso. E foi nesse momento, a arma encostada no abdômen dela, ele se afastou um pouco. E aí ela conseguiu se desvencilhar, pegar a mochila e sair correndo. A estudante conseguiu chegar até a sala de aula e pediu ajuda. E aí o professor que estava em sala de aula acionou a polícia militar. Mas infelizmente ela informou que não conseguiu ver o rosto do suspeito, mas disse que ele era forte, alto e usava calças jeans. A vítima também detalhou que ele exalava um cheiro muito forte, mas não parecia ser morador de rua. Outra universidade que é repleta de casos é a USP. Diversas denúncias, tanto em festas de calouros quanto em estacionamentos. Os agressores são desde alunos, a seguranças das festas, e há homens que não são do meio acadêmico, que adentram lá para perpetrarem esse crime. Em 2022, agora, uma estudante, ela foi por volta de meio-dia do dia 29 de novembro. Isso no campus do Butantã, na zona oeste da capital paulista. É o 6º caso de estudantes ocorrendo no interior, nas proximidades de um dos portões do campus, nesses últimos meses. A estudante, ela foi abordada por um homem armado com uma faca quando entrava em seu carro. Isso nas proximidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. O homem obrigou a estudante a dirigir até o estacionamento próximo, ainda no campus, onde cometeu o crime. A polícia suspeita que a estudante tenha sido vítima de um serial, que é o mesmo homem que teria atacado outras 4 mulheres desde setembro de 2022. Todas as vítimas, elas são muito parecidas, altas, magras e com cabelo comprido. A assessoria da USP disse também que a reitoria realizou em outubro, a partir da notificação do 2º caso, uma reunião com a guarda universitária, a polícia militar e a polícia civil. Depois disso, foi montada uma operação de monitoramento do campus, mas a universidade não quis revelar para, segundo eles, não atrapalhar as investigações. Logo em seguida, a guarda universitária prendeu por ato obsceno um homem que invadiu a sala de aula da Faculdade de Arquitetura e de Urbanismo. E lá ele começou a se... Entenderam, né? Uma das alunas chamou a guarda universitária. O homem fugiu, mas foi preso logo em seguida. Já na delegacia da mulher, as vítimas foram chamadas para ver se reconheciam, né? Mas ele não foi reconhecido por nenhuma das vítimas. Agora é torcer para que esse caso tenha um final diferente da aluna que conseguiu escapar do ataque no estacionamento. Entretanto, ela continua sendo vítima. Como assim? Ela foi atrás de querer descobrir quem foi que tentou atacá-la por trás, e ela conseguiu se desvencilhar e o cara fugiu. Ela procurou as câmeras. Quando ela solicitou as imagens, as câmeras não funcionavam. E a partir daí, a aluna ela passou a ser vítima de ameaças anônimas. Começou a receber bilhetes deixados no carro, na bolsa. Inclusive teve o e-mail dela invadido. Ainda na USP, nós temos a história que ficou conhecida de Daniel Tarciso Cardoso, um aluno de medicina, ex-policial militar, que foi acusado de ter dopado e violentado pelo menos 6 alunas. Hoje, este médico exerce a profissão na cidade de São Paulo e representa um perigo não só para as mulheres que ele atende, mas para toda a sociedade. Na CPI dos trotes, em 2015, o ex-PM Daniel Tarciso, então aluno da Faculdade de Medicina da USP, foi acusado de dopar e estuprar
pelo menos 6 estudantes em festas na universidade. Antes dessa denúncia e antes da CPI, era normal na faculdade de medicina os caras falarem: ah, eu transei com ela estava desmaiada. Tipo, era normal, isso acontecia. Além da absolvição, o ex-policial militar não foi expulso da universidade. Sob forte pressão dos movimentos de mulheres que começaram a se organizar na época, né? E por conta da grande exposição que a USP teve, Daniel foi suspenso por 180 dias. Depois disso, retornou à universidade, concluiu o curso dele, tudo isso de forma sigilosa. Na época, a professora do curso, Ivete Boulos, tomou a coragem de tentar impedir que ele se formasse. Foi em vão, ela foi afastada e Daniel se formou. Hoje ele atua como médico em Pernambuco, porque o Conselho Regional de Medicina de São Paulo recusou-se a emitir o registro dele. Espero que ele não tenha se especializado em ginecologia e obstetrícia. Mas a verdade é que muitas calouradas ainda vão ocorrer. Estamos no início do semestre, então ainda vão ocorrer muitas festas de boas-vindas aos alunos. Por isso, redobrem os cuidados, garotas, vocês que me seguem, porque se lembrem, todo cuidado do mundo ainda é pouco. Com ou sem festas. Aproveita e compartilhe esse vídeo com as suas amigas universitárias. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!